Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Leonor. Uma grande alegria para nós estarmos juntos novamente para mais um momento de reflexões da nossa querida doutrina espírita, temas que possam nos auxiliar na nossa aprendizagem e no nosso processo evolutivo. Rogando ao Pai que nos ampare mais esta oportunidade, aos bons espíritos que estejam conosco, nos inspirando e envolvendo, para que possamos ter momentos produtivos de aprendizagem, de reflexão. Trago até vocês uma reflexão sobre a educação na visão espírita, inspirada em artigo que publicamos na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e também no site da Rádio Boa Nova. Quem quiser depois acessar o texto completo, chama-se Educação, Tarefa de Emergência. Um texto, um tema bastante empolgante para nós, né? Porque a doutrina espírita é, por excelência, uma doutrina de educação. Kardec, o codificador da doutrina espírita, era um grande educador, né? Conhecido como, na sua vida profissional, como um grande educador, tendo estudado já com Pestalozzi no Instituto de Verdun, na Suíça, um instituto mais importante de educação da sociedade da época, e depois ele retorna, ele nasceu em Lyon, estudou lá com Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, que é próximo da divisa com a França, e depois ele retorna para Paris, onde ele vai ter a sua vida profissional, trabalhando com a educação, tendo inclusive escolas, fundando escolas normais, vamos dizer assim, escolas curriculares, né? Tendo obras publicadas na educação formal das escolas francesas, inclusive suas obras de gramática, de aritmética, foram utilizadas nas escolas públicas da França. Então, ele era um educador respeitado, um homem respeitado na sociedade da época, em seu tempo. Depois, na codificação espírita, com as pesquisas a partir das mesas girantes, todo o trabalho que nós conhecemos de Kardec, ele também vai aplicar a sua metodologia pedagógica, né? Por isso nós o chamamos de codificador da doutrina espírita, porque ele coloca os conhecimentos ou as suas pesquisas e suas conclusões numa forma pedagógica. Por isso nós o chamamos de codificador e não de um fundador, vamos dizer, da doutrina espírita. Então, por isso, importante refletirmos o papel da doutrina no nosso processo de educação. Já que somos espíritos num longo processo de aprendizagem através das reencarnações, e a reencarnação é também um processo de educação, de reeducação, né? Porque nós estamos sempre nos reeducando nos costumes, na vivência, na visão de mundo que nós temos. Então, ao longo das experiências reencarnatórias, nós somos convidados a revisitar e a rever nossos conceitos, né? Então, às vezes, na base de dores e de dificuldades, nós somos convidados pela misericórdia divina a rever nossos conceitos de forma geral, para aproximá-los quanto mais dos princípios do cristianismo. Aqui nós vamos falar da educação moral do espírito, não necessariamente da educação formal, né? Daquela que se aprende nas escolas, da instrução. Vamos aqui falar da educação moral, da educação espiritual, né? Dos valores morais que aprendemos com a doutrina espírita. Então, eu vou trazer aqui alguns trechos do nosso artigo e depois, vocês querendo, por favor, fiquem à vontade para pesquisar na internet. Nosso mundo passa por profundas transformações, tanto do ponto de vista material, quanto social, político, econômico e moral. O Espiritismo nos alerta que são chegados os tempos da idade viril da humanidade, como preconiza o insigne codificador Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 18. Mas toda transformação implica em mudanças, e mudanças demandam de cada um de nós novas posturas. Para isso, precisamos estar preparados para o novo. Veja bem, nós precisamos estar preparados para o novo, para as coisas novas, não só porque as coisas novas
necessariamente são morais, mas porque nós temos que ter muito claros na nossa mente os nossos valores morais, porque nem tudo que é novo nesse processo evolutivo, a evolução não é uma linha reta e contínua, em que todos nós evoluímos em todos os aspectos ao mesmo tempo. É uma grande espiral. É uma grande espiral em que cada um evolui num aspecto no seu determinado momento. Então, o que aparentemente é novo, é uma novidade, que podem até chamar de normal, não necessariamente é moral, porque pode não estar condizente com os ensinos de Jesus, com os princípios ensinados por Jesus no seu evangelho. Nós temos que ter claro isso, né? Então, nem tudo que é normal, nem tudo que todo mundo faz é moral. Um exemplo é aquele jeitinho brasileiro para resolver as coisas na base do jeitinho de burlar regras para se beneficiar, né? Então, isso é uma coisa normal no nosso país. Passar na frente nas filas, lesar um e outro por negócios, né, nos impostos a recolher, mil e uma artimanhas nós temos no trânsito e tudo mais, para burlar leis, inclusive dizendo que isso é normal, que a gente passa por bobo, né, por trouxa, se a gente respeita regras e leis, e que todo mundo faz. Então, a nossa mãe já nos dizia antigamente, quando a gente falava, mas todo mundo faz, ela falava, mas você não é todo mundo. Ou seja, não é porque todo mundo faz uma coisa que é fora da imoral, vamos dizer assim, ou mesmo ilegal, que eu tenho que fazer também. Mesmo me passando por trouxa, mesmo me passando por bobo, porque é melhor ser trouxa nessa visão do que levantar problemas futuros depois para a própria consciência. Então, é desta educação que estamos falando, respeito a regras e leis e atitudes condizentes com o Evangelho de Jesus. Então, nem tudo que é moderno, nem tudo que é normal, nem tudo que é comum, que todo mundo faz, é moral. Por isso, nós precisamos ter muito claros os princípios da moral ensinada por Jesus, principalmente ao ensinamento maior, que é fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que eu gostaria que me fosse feito. Então, essa é a fundamental ensinamento de Jesus, que nós temos que ter muito claros para não nos deixarmos equivocar, né? Jesus nos fala nos falsos cristos e falsos profetas, e ele nos alerta que virão falsos cristos e falsos profetas, que até mesmo os eleitos poderiam ser envolvidos por esses falsos cristos e falsos. O que são esses eleitos? Talvez na pessoa, nessa simbologia representativa da fala de Jesus, espíritos um pouco mais esclarecidos, né? Um pouco mais amadurecidos, moral e intelectualmente, que também podem se deixar levar por falsos cristos e falsos profetas. Trazendo para o nosso dia a dia, um exemplo de falsos cristos e falsos profetas são pessoas que disseminam fake news. Fake, do inglês, é falso, news é notícias. Então, notícias falsas, ou seja, mentiras. Essas mil e uma mensagens que nós recebemos o tempo inteiro pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp, etc., que são até vestidas com algum tipo de verdade, mas fora de contexto, com falas que as pessoas falaram num outro momento, num outro contexto, ou que não falaram, né? Nós temos que ter isso muito claro, porque nós, às vezes, somos também disseminadores de fake news sem querer, porque nós acabamos acreditando nessas eventuais histórias e acabamos disseminando. Isso é perigoso, porque nós podemos estar incriminando pessoas, responsabilizando pessoas, acusando pessoas que não são responsáveis. Aliás, não é de nossa alçada acusar ninguém, né? Recriminar ninguém, julgar ninguém. Não deveria ser essa a nossa conduta. A conduta do espírita não é de julgamento, não é de condenação e de crítica, é de postura de caridade. É claro que nós vamos lutar por direitos que são de todos, dentro das leis e das regras, e dentro da moral de Jesus.
Muito bem, então toda transformação implica em mudanças, e mudanças demandam de nós novas posturas. Então, para progredir, para evoluir, precisamos ter novas posturas. Veja, um exemplo disso é a tecnologia. Aqui nós estamos conversando através da tecnologia. Eu estou na minha casa usando um computador, gravando esta fala que vai ser transmitida para vocês de forma virtual. E isto é aparentemente uma novidade, né? Então nós temos que nos adaptar a essa mudança. Não sei se necessariamente ela é benéfica ou não, mas ela é necessária nesse momento, né? Tem o seu lado positivo e negativo, porque com a distância nós não temos esse contato mais próximo, inclusive das vibrações de cada um, mas é necessário e deve ter o seu significado, porque a gente lembra muito daquelas cenas do filme Nosso Lar, em que o André Luiz conversa com seus familiares, né? Através dessa tecnologia, exatamente como nós estamos aqui conversando. Exatamente assim, em aparelhos que eram inimagináveis na década de 40, quando o livro foi escrito, e que são hoje naturais. Então, é um prelúdio do que existe no mundo espiritual. Então, nós temos que nos preparar com novas posturas, mas essas novas posturas têm que ser morais, têm que estar alinhadas ao Evangelho de Jesus, porque se nós pretendemos progredir moralmente, nós precisamos ter muito claros as lições e os valores do Evangelho de Jesus para caminhar com segurança. Senão eu vou me deixando levar pelos modernismos, pelas novidades, que não necessariamente são morais. Por isso, precisamos ter muito claros os valores do Evangelho, que são respeito às diferenças, tolerância para com aqueles que têm posturas diferentes, respeito para com diferenças raciais, culturais, econômicas, sociais, políticas, religiosas, respeito para com aqueles que têm opiniões divergentes, até mesmo para aqueles que erram, porque uma coisa é eu condenar o erro e outra é condenar a pessoa que erra. Jesus jamais condenou a pessoa que erra. Ele sempre alertou a pessoa e deu a ela novas oportunidades, como Deus dá, e não condenando. Então, se Jesus não condena, nós não temos sequer a autoridade de pensar em também julgar e condenar alguém. Somos espíritos em uma longa jornada evolutiva em que fomos angariando experiências com as inúmeras reencarnações e, com isso, construindo nossa milenar bagagem evolutiva. Diante dos novos tempos que se descortinam para a humanidade, a era nova, era da regeneração, um fator é preponderante para garantirmos nossa entrada segura nessa era de amor, a educação, aqui entendida como conjunto de hábitos adquiridos, como Kardec a considera. Kardec, no Livro dos Espíritos, diz que educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Ora, veja bem, no nosso país, nós temos esses hábitos, né? Esses hábitos imorais, vamos dizer assim, de levar vantagens, passar à frente dos outros, furar filas, desrespeitar regras, atitudes que nos dizem respeito apenas, que nos beneficiam apenas, em detrimento do próximo. Aparentemente, isso é um bem, porque é um conforto no primeiro momento, eu passo na frente do outro, eu furo, sei lá, atravesso o sinal vermelho porque eu estou com pressa, e assim por diante, mil e uma artimanhas. Só que, aparentemente, pode até ser benéfico, porque é confortável e é mais agradável, né? Mas um dia a consciência começa a acusar. Não só esses pequenos deslizes, mas todos os outros, né? Que nós vamos tendo ao longo das reencarnações. E aí, eu preciso mudar hábitos. Eu preciso melhorar meus hábitos. Se educação é um conjunto de hábitos adquiridos, de que hábitos estamos aqui falando? Não só dos hábitos de educação social, né? dos cumprimentos que fazemos às pessoas, dar lugar na fila para os idosos, lugar no ônibus para as pessoas que estão cansadas ou são idosas, etc. Isso é o mínimo que se deve fazer numa vida em sociedade. Mas há todos os outros hábitos de respeito, de honestidade, de ética, de tolerância,
de respeito, de não julgamento, né? Que são esses hábitos morais que aprendemos com Jesus. Embora precisemos acompanhar o progresso material, social, cultural de nossa sociedade, não podemos abrir mão jamais dos valores ético-morais que caracterizam o cristianismo e, portanto, o espiritismo, baseados na lei áurea anunciada por Jesus há 2000 anos, que é o que nós falamos, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Santo Agostinho nos traz importantíssimas orientações sobre a educação em seu belíssimo texto, Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, em que nos ensina que a principal missão dos pais é conduzir a Deus a alma de seus filhos. Então, veja, a principal missão dos pais é conduzir a Deus a alma de seus filhos. Então, aqui estamos entrando na educação familiar, ou seja, que valores estamos transmitindo a nossos filhos? Lembrando que nossos filhos são espíritos, né? Como, aliás, diz, é o título de um brilhante livro de Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, eles trazem também a sua bagagem milenar, as suas tendências, virtudes e vícios. E nós, como educadores, porque pais são educadores, às vezes, aqueles que estão no lugar dos pais, né? Às vezes pode ser os familiares próximos, avós, tios, educadores na casa espírita, evangelizadores, na infância e juventude, professores, enfim, nós temos essa responsabilidade de conduzir a Deus a alma de nossos filhos. Como? Como é que se conduz a Deus a alma dos filhos, como diz Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho? Trabalhando os seus valores morais. Veja que Jesus, enquanto esteve conosco, em muitas oportunidades, ele, quando era questionado sobre algum assunto, ele respondia a pergunta com outra pergunta. Então, por exemplo, se era lícito dar tributo a César, ele falava, me dá aqui uma moeda. De quem é esta figura na moeda? E aí disseram, é de César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E assim por diante. Em várias oportunidades, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Isso é uma técnica pedagógica, porque Jesus está nos mostrando que aquele espírito já tem uma bagagem, já tem uma bagagem anterior, né? Então, ele está perguntando para provocar aquele espírito a trazer algumas informações e trabalhar aquelas informações. Isso é educação, que, aliás, do latim, quer dizer educere, que quer dizer trazer para fora. Então, educar é trazer para fora o que o Espírito já traz, e trabalhar isso, e não o contrário, jogar para dentro, né? Então, jogar, despejar informações no Espírito, como se o Espírito fosse um grande balde em que você joga coisas dentro. Não é isso, é o contrário, é trazer, é trabalhar, trazer para a consciência valores que o Espírito já traz e corrigi-los, se forem equivocados, e fortalecê-los, se forem corretos. Por exemplo, eu lembro que antigamente os pais que fumavam tinham esse péssimo costume, né, o péssimo hábito, de pedir para os filhos o cigarro. Pegue lá o cigarro para mim. Alguns chegavam até o cúmulo de mandar a criança acender o cigarro. Então, se esse espírito já tem uma tendência ao fumo, assim como também ao álcool, porque a gente via também crianças que os pais mandavam trazer bebida alcoólica, traga aqui a bebida para mim, abra a cerveja para mim, esse tipo de coisas. Se esse espírito já tem essa tendência ao alcoolismo ou ao cigarro, você está incentivando. Você está dando o exemplo e incentivando. Então, você está, ao invés de educar, deseducando, né? Porque você está trabalhando, dificultando a resolução desse problema que esse espírito pode estar trazendo. Então, nós precisamos prestar muita atenção no que esse espírito já traz, né? A criança, já desde pequena, porque a gente percebe claramente as crianças com as suas tendências, algumas um pouco mais de timidez, um pouco mais de ser um pouco mais retraídas, um pouco mais de dificuldade de comunicação, um pouco mais, vamos dizer assim, obedientes, né? Respeitosas com os outros, e outras um pouco mais rebeldes, um pouco mais já
com mais iniciativa, mais atiradas, com mais coragem, menos medo, né? Mais comunicativas, mais persuasivas. Então, são características que o espírito já traz. É claro que são muitas características que os pais têm que analisar e corrigir aquelas que forem equivocadas e incentivar aquelas que forem corretas. Veja que, para isso, eu preciso ter muito claro os valores do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E, para isso, também, eu preciso ter o auxílio da casa espírita. O texto, o nosso artigo se chama Educação, Tarefa de Emergência, porque é uma fala de Divaldo Franco, num livro chamado Encontro com Trabalhadores e Dirigentes Espíritas. Deixa eu ver se é esse mesmo. Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, no livro da USE, de São Paulo, de 1981, da página 67 e 68. Perguntam a ele se qual é o papel dos pais na evangelização, em conduzir os seus filhos à evangelização na casa espírita. Ele diz, a educação espírita, trazendo a evangelização infanto-juvenil à luz do espiritismo, é tarefa de emergência, mais que de urgência. Vou deixá-lo crescer, depois ele escolherá a religião que quiser seguir, que é a fala de algumas pessoas, para mim representa o mesmo que o deixar contaminar-se com o tétano ou outra enfermidade, para depois aplicar o remédio. Então, veja que a educação moral espírita, a educação cristã, a educação do espírito, à luz da doutrina espírita, é uma tarefa de emergência. Especialmente no momento em que vivemos da humanidade, de grandes, rápidas, né, e profundas transformações na família, no trabalho, nos relacionamentos, nos conceitos de forma geral. Então, nós precisamos, com urgência, acentuar a educação espírita. Aliás, Kardec também diz no Livro dos Espíritos que sem educação não há segurança social. Sem educação não há segurança social. Exatamente porque as pessoas não se respeitam. E não se respeitando, não há segurança social. É o que nós vivemos no nosso país. Uma tremenda insegurança social, porque as pessoas não se respeitam. E não tem a ver com pobreza. Porque os ricos também têm essa conduta, alguns, né, nem todos, claro, alguns, como pobres que também têm honestidade. E todos os nossos avós e bisavós, acredito eu, que provavelmente todos, tinham uma muito baixa condição financeira. Não é? Todos os nossos avós e bisavós que vieram de outros países, ou mesmo que vieram daqui, no nosso próprio país, originários dos negros africanos, dos indígenas, ou imigrantes, eram todos de classe social pobre, né? De muito baixa classe social financeira, e não eram ladrões, não eram desonestos, pelo contrário, eram trabalhadores, nossos antepassados todos em geral, não é? Então, não se trata de pobreza ou riqueza para a honestidade ou desonestidade, se trata de conduta ético-moral cristã. Por isso, os valores do espiritismo são tão importantes nos dias de hoje. Porque é óbvio que um dos valores do espiritismo é a honestidade, já que é um valor do cristianismo, né? Fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Lógico que nisso está embutida a honestidade. E assim, todos os valores morais que se transformam depois em virtudes. Então, educação é tarefa de emergência, porque é um antídoto, ou é uma vacina moral. Como ele diz aqui, que é como se fosse deixar contaminar-se pelo tétano ou outra doença para depois aplicar o remédio, os valores morais da educação moral cristã espírita é uma vacina. É um preventivo para esse espírito, para depois ter contato com a sociedade que traz as suas dificuldades. Ou e mesmo esse indivíduo, né, depois de crescido, que passa a ter contato com a sociedade. Nós não podemos proibir que nossas crianças e jovens depois vão para o mundo, vão para a sociedade. Eu não posso proibir, mas eu posso dar o preventivo na vacina moral. Assim como nós vacinamos as crianças com as mais diversas vacinas, contra as mais diversas doenças, nós também precisamos da vacina moral do Evangelho. Claro que à luz da doutrina, com a linguagem da criança e do jovem, né? E o jovem tem outra questão, que é o grupo
Na infância, a família é muito importante. A família é a referência. Os pais, geralmente, são a referência daquela criança. Na adolescência, passa a ser o grupo. O grupo passa a ser mais importante do que os pais. Isso é natural, porque ele está deixando a família e indo para a sociedade. Eu não posso impedir que esse jovem vá para a sociedade, até porque ele vai mudar de cidade, às vezes, para fazer uma faculdade fora, né? Um outro curso, vai fazer, às vezes, um intercâmbio no exterior, enfim. Eu não posso impedir que isso aconteça. É o crescimento natural, é o progresso natural dessa espírito, mas eu posso dar os valores morais. E a mocidade espírita como um grupo saudável para esse espírito. Eu não posso impedir que esse espírito vá participar de grupos, mas eu posso dar alternativas para que ele tenha grupos saudáveis. E a mocidade espírita tende a ser um grupo mais saudável, porque tem os mesmos princípios, né? São jovens com os mesmos princípios. Normalmente, da família que já frequenta a casa espírita. Já os pais já frequentam, ou às vezes o pai ou a mãe, os estudos doutrinários, as reuniões públicas, são trabalhadores da casa, então é muito maior a chance de haver um equilíbrio, como também o conhecimento espírita nessas famílias. Então, veja que, além da educação em si, você tem também o grupo de convivência, que às vezes até vai para o grupo familiar. Você tem atividades extra casa espírita com esses jovens, nas casas dos seus familiares, dos seus amigos, atividades fora da casa espírita, até mesmo esportivas, artísticas, né? Um passeio para algum lugar, um teatro, um cinema, enfim, festinhas juntos, que são saudáveis dentro do grupo em que eles participam. Então, veja os benefícios desse processo educativo. Por isso, nós precisamos incentivar as casas espíritas a manterem e desenvolverem seus grupos de evangelização infantil e mocidade espírita. E Samitiba, que é um médico psiquiatra muito conhecido, com muitos conceitos importantes em termos de educação e família, ele diz que os pais que encaminham o filho para alguma religião não vão buscá-lo na cadeia. Isso está numa palestra ministrada pelo médico psiquiatra Dr. Samitiba, em Curitiba, em 23 de julho de 2008, no site espiritismo.de/evangelização, se alguém quiser depois pesquisar. Pais que encaminham os filhos para alguma religião não vão buscá-lo na cadeia. Claro que há exceções, mesmo pais que levam os filhos à religião podem ter também os filhos com delitos, que vão ter que ir para a cadeia, mas a chance é menor, porque esses filhos, esses jovens têm valores morais. Então, é muito importante. Não é assim, eu vou levar meu filho, quero ver se eu levo meu filho um dia na mocidade, quero ver se ele gosta, quero ver se meu filho se adapta à evangelização. Você pergunta para os seus filhos se eles vão se adaptar à escola? Bom, se eles não se adaptarem, você vai procurar outra escola, mas vai levar numa escola, né? Quero ver se ele vai querer ir para a escola? Se pergunta para o seu filho assim. Quero ver se hoje ele come alguma coisa saudável. Vamos ver se hoje ele come arroz e feijão ou ele vai querer só comer chocolate e pronto. É assim que a gente faz? Não. A gente sabe que é melhor para eles e a gente conduz esses espíritos à escola, conduz ao médico quando precisa, alimenta com alimentos adequados, porque sabemos que é o melhor para eles. Então, a evangelização infantil e mocidade espírita é a mesma coisa. É um preventivo moral, é uma vacina moral. Muito importante. E nossa responsabilidade, porque Santo Agostinho também diz isso no Evangelho, que é nossa responsabilidade essa condução ético-moral dos nossos filhos. É claro que não é para terceirizar, né? E deixar nas mãos do centro uma responsabilidade que é nossa, da família. Mas é um auxílio, né? Um reforço, que a Casa Espírita vai ficar 1h30 por semana, 2 horas por semana, com esse espírito que você fica muitas e muitas horas por dia. Claro que não dá para você substituir e terceirizar, mas dá para usar como um auxílio, um reforço importante. Não só na questão do conhecimento, porque não é necessariamente conhecimento espírita técnico, teórico, é vivência, é trabalhar os conteúdos que esse espírito traz na casa espírita.
com pessoas preparadas, né? Os evangelizadores, os monitores de mocidade, pessoas treinadas na linguagem deles, para cada faixa etária, com os grupos afins, mas isso é fundamental. Por isso, educação é tarefa de emergência. Como, por exemplo, na célebre passagem sobre a mulher adúltera, Jesus não a condenou, nem a eximiu de suas responsabilidades, dizendo àqueles que queriam condenar: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Como todos se retirassem, ficando só com ela, ele lhe diz: vá e não peques mais. Mostrando com isso que não temos o direito de julgar e condenar, mas de chamar o ser às suas responsabilidades, advertindo de que suas atitudes têm consequências e ensinando-nos que o amor é o grande recurso do educador. Então, veja, nós precisamos trabalhar as responsabilidades de nossos filhos, porque nossas atitudes e as deles têm consequências. Não dá para ficar a vida inteira catando os erros dos nossos filhos, corrigindo os erros, nós fazendo por eles o que é da responsabilidade deles. Não dá, porque depois você vai se ausentar da vida deles por uma razão ou outra, inclusive pela própria desencarnação, e daí você faz o quê? E eles fazem o quê? Não é? Eles precisam desenvolver responsabilidade sobre seus atos, responsabilidade sobre as suas atitudes, aprendendo que o que eles fazem tem consequências. Isso através do amor, que é o grande recurso do educador. Há um grande livro na literatura espírita de Joamar Nazaré, que é um trabalhador de mocidades e evangelização espírita em Araguari, Minas Gerais, chamado Família, Laboratório das Almas. E um outro, que é a continuação, que é Um Desafio chamado Família. São dois livros. Um desafio chamado Família, Família, Laboratório das Almas, que são as experiências dele na educação. Joamar Nazaré, de Araguari. São as experiências dele na educação, na casa espírita. Então, é uma grande responsabilidade que nós temos, embora hoje, com a pandemia, algumas casas continuam com suas atividades, com os estudos doutrinários, inclusive com a evangelização e mocidade, virtualmente, né? E quando voltarmos presencialmente também. Então, importantíssimas casas terem, manterem, desenvolverem essa tarefa com a evangelização infantil e a mocidade espírita. O Centro Espírita Leonor é um centro tradicional, né, nesse trabalho de muitos e muitos anos. Nós sabemos, conhecemos aí a história da casa com esse trabalho de educação, mas todas as casas deveriam ter, e para isso precisamos unir os nossos esforços, trocar experiências, para que possamos oferecer esse serviço de educação e de evangelização infantil e mocidade espírita, mas, sobretudo, preparar também os pais nas escolas de pais ou grupos de pais, né? Também há trabalhos nesse sentido, baseados aí com o apoio da USP, da Federação Espírita Brasileira, os grupos de pais, para que os pais também possam se preparar para essa fundamental tarefa da educação. Porque nós nos preocupamos muito com as questões materiais das crianças e jovens, né? Então, alimentação, vestuário, escola, atividades extracurriculares, inglês, balé, judô, futebol, né? Artes de forma geral, enfim, atividades de passeios, de lazer, e muitas vezes colocamos isso em primeiro lugar. Então, se tem um aniversário de alguém, não vai no sábado ou no domingo na evangelização porque tem aniversário de alguém, ou porque eu tenho que ir para algum lugar e não posso levar. E aí você vai protelando e vai colocando em segundo e terceiro plano o que é fundamental, que é a educação. Então, pais que levam seus filhos a alguma religião não vão buscá-lo na cadeia. Fortes palavras, simbólicas, porque mesmo pais que levam a religião podem também ter essa dificuldade, porque o Espírito já traz aquela tendência, mas ele fez a parte dele. Porque lá no Santo Agostinho fala isso no Evangelho. Se você fez a sua parte, é uma coisa. Mas se você não fez a sua parte, aumenta muito a nossa responsabilidade. Então, educação, tarefa de emergência, mas não só para os filhos e as crianças e jovens, mas para nós também, né? Então, nós também precisamos nos reeducar. Nós também precisamos
ter muito claros os valores morais do Evangelho. Observar muito bem as falas de Jesus com relação ao preconceito, com relação aos samaritanos, que eram alvo do preconceito dos judeus, com relação aos erros das pessoas, vá e não peques mais, para que não te suceda algo pior, ele diz ao paralítico da piscina. Ele não está condenando a pessoa, ele está dando novas oportunidades. Maria de Magdala, que era prostituta, ele a acolhe na sua transformação, ele não julga, ele não critica, ele não condena, ele dá novas oportunidades e acolhe o espírito que está buscando a sua transformação moral. Esses são os valores de Jesus que nós temos que entender muito bem e ficar claro na nossa conduta diária. Amigos do Centro Espírita Leonor, agradeço muito, mais uma vez, pela oportunidade, pela confiança em nós depositada, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons Espíritos, que nos auxiliem e que possamos sempre estar sob a sua paz. Que possam todos aqueles que também passam por aflições, por dores, nos processos da desencarnação, nos processos que afligem o espírito, tanto encarnados quanto desencarnados, receber também as nossas vibrações e as nossas preces, rogando a Deus que ampare e sustente esses espíritos também nas suas provas. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Muito obrigado pela oportunidade e pela atenção de todos. Até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.